Bom dia a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, reunidos em nome do Senhor Jesus, nesta sala virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de oportunidades de aprendizado. Neste dia 24 de abril de 2020, aqui nos encontramos mais uma vez, agradecendo a Deus, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência de que tanto necessitamos. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado nas nossas reflexões, acompanhado seja ao vivo, seja depois assistindo ao material que fica gravado. Então, por isso, nos encontramos mais uma vez aqui, para refletirmos juntos e deixarmos mais este arquivo para os companheiros terem acesso depois. Então, hoje, dando continuidade aos nossos estudos do livro Agenda Cristã, trouxemos aqui o capítulo 23. O capítulo 23, André Luiz nos traz sobre realidades. Então aqui ele nos chama a atenção para as realidades da vida e que em muitas situações no nosso comportamento, nos nossos julgamentos precipitados, nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção em relação ao que está acontecendo com as outras pessoas. Então aqui ele nos chama a atenção, nos conclama a prestarmos atenção verdadeiramente no que está acontecendo à nossa volta. Não julgarmos as outras pessoas. Conforme Jesus nos fala, não julgueis para que não sejais julgados. Então aqui ele começa a sua primeira reflexão, o seu primeiro parágrafo deste texto chamado Realidades, nos dizendo o seguinte, que o palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. Então, em muitas situações, nós que às vezes criticamos o comportamento de uma pessoa, que está, digamos assim, caracterizada de palhaço, nós o criticamos, mas na verdade ele é um valoroso trabalhador do bom ânimo, ou seja, levando às outras pessoas alegria, mesmo que em muitas situações ele mesmo está destroçado, mas quer levar às outras criaturas o bom ânimo, a alegria. E aí ele acrescenta dizendo que a mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar em muitas ocasiões, está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. Então, aqui ele nos chama a atenção, trazendo aqui a figura de uma mulher, assim como na sequência ele vai falar do homem. Em muitas situações nós criticamos ou olhamos de uma forma atravessada, mas o que aquela criatura realmente está fazendo, qual é a finalidade e qual é a quantidade de pessoas que ela está ajudando com aquele trabalho. Então, mais uma vez, ele nos chama a atenção para aquela necessidade de não fazermos julgamentos precipitados, porque se agimos assim, poderemos estar cometendo uma grande injustiça e não temos competência nem autoridade para julgarmos ninguém, conforme nos fala o Espírito Hamed, lá no livro Renovando Atitudes, nós só temos competência, só temos autoridade para emitirmos aquele auto-julgamento, ou seja, julgarmos a nós mesmos. E via de regra nós não fazemos isso, nós não julgamos a nós mesmos. Nós julgamos as outras criaturas, que é mais fácil, é menos doloroso
apontar nos outros do que apontar em nós mesmos. E aí ele acrescenta ainda dizendo que a cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado na suposição de conservar a virtude, nós que em muitas situações nos julgamos e nos colocamos como figuras virtuosas, e aí ele acrescenta, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. Então, nesse caso aqui também, ele fala, está ali realizando um trabalho para ganhar o pão para muitos familiares necessitados. Porque às vezes, naquela situação onde ela se encontra, talvez nem é o trabalho que aquela criatura gostaria de realizar, gostaria de estar realizando, mas é a única oportunidade que ela tem naquele momento e ela também sendo a única que tem condições naquele momento de sustentar aqueles familiares. É aquela que leva o pão através do seu trabalho, leva o pão de cada dia para os seus familiares em casa, que talvez naquele momento não tenha oportunidade, não tenha condições de buscar o seu próprio sustento. Então não critiquemos também. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Então, também, como ele nos fala aqui, não critiquemos aquela criatura que às vezes desconhecemos a sua atividade, desconhecemos o que ele realiza e, pela nossa invigilância, nós o criticamos, mas nós mesmos não teríamos coragem ou condições de realizarmos o trabalho que ele realiza. Igual ontem mesmo, mostrando na televisão esse momento de pandemia pelo qual nós estamos passando. Em muitas situações, as pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas, não valorizam o trabalho de um coveiro, por exemplo. Mas igual um coveiro mesmo falou ontem, chamando a atenção das pessoas, não querendo ser valorizado, mas que o trabalho deles, neste momento em especial, é de alto valor e eles estão arriscando a própria vida para auxiliar a sociedade de uma forma geral. Então, oremos por estes companheiros, esses valorosos trabalhadores que não estão medindo esforços para auxiliar a nós todos. E por último, André Luiz nos chama atenção ainda. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Então não julguemos as outras pessoas em função da roupa, em função da máscara social, que às vezes até devido ao momento, devido às circunstâncias, ele está sendo obrigado a utilizar aquela máscara naquele momento, porque na verdade o reino de Deus nunca surge em nós, não será construído em nós com aparências exteriores, mas através da nossa transformação. E é lógico, como ele nos fala, nos chama a atenção sobre a nossa transformação, essa necessidade, e que constantemente estamos falando, chamando a atenção, não de vocês, mas deste que vos fala em primeiro lugar, essa necessidade de transformação, como já fizemos várias vezes referência ao livro Os Mensageiros, trouxemos mais uma vez aqui o capítulo 5, Ouvindo Instruções, onde André Luiz anotou aqui sobre essa necessidade de realizarmos esforços para a nossa transformação, este momento de transição pelo qual nós estamos passando.
ele nos diz o seguinte: é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, é necessário socorrer, é necessário entender, é necessário estender a mão a todos esses corajosos companheiros que estão trabalhando, estão na linha de frente, realizando um trabalho belíssimo em função da transformação do planeta. E ele diz: as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Então aqui ele nos chama a atenção que a maioria de nós ainda estamos dormindo, ainda estamos aí distraídos em relação à realidade eterna, às realidades eternas. Como falamos recentemente, nos preocupamos em realizarmos projetos materiais, projetos, digamos assim, de forma imediatistas, mas não nos preocupamos em realizarmos projetos para a eternidade. Acreditamos que temos a eternidade pela frente, que somos imortais, mas não demonstramos isso na prática, realizando, colocando em prática no nosso dia a dia projetos para a eternidade. E aí ele acrescenta ainda: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Então aqui ele chama a atenção que ainda bem, mesmo que boa parte das pessoas, boa parte de nós ainda estamos dormindo para essas realidades espirituais, mas muitos já estão acordando, muitos já estão realmente enxergando, já tendo contato com essas expressões invisíveis. E aí ele acrescenta: isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Então aqui ele nos fala, os espíritos amigos, através de André Luiz, nos falam que eles desejam nos auxiliar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, como ele acrescenta: todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Então, boa parte de nós incompreendemos, ou seja, não compreendemos ainda esse trabalho belíssimo. Então, que possamos acordar para essas realidades, que possamos realizar aquele trabalho que nos compete, conforme ele acrescenta aqui para encerrar. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Então aqui ele nos fala de irmãos que se dizem cristãos, que naquela época até os dias de hoje ainda combatem o espiritismo ou o espírita. E aí ele diz aqui, a Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, ou seja, os protestantes, em seus matizes variados, perseguem-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade sem realização metódica. Então, como nós sabemos, a doutrina espírita vai trabalhando, vai mostrando a criatura, realizando o trabalho de uma forma lenta, um passo de cada vez. Conforme nós sabemos, a natureza não dá saltos, então não é possível realizar um processo de transformação de uma hora para outra. Como ele cita aqui, algumas religiões, algumas igrejas, ainda bem que hoje, em torno de 80 anos depois deste livro escrito, hoje, no nosso meio, o panorama já melhorou bastante. Já somos bem mais aceitos no meio
protestante, no meio católico e assim sucessivamente. Que possamos aproveitar estas oportunidades de melhoria e demonstrarmos ainda mais na prática o nosso trabalho, o trabalho que temos a realizar, o que a doutrina tem a oferecer. Porque, como nós sabemos, a doutrina espírita ela não está nas costas, não está na representação de uma pessoa aqui na Terra. Não tem, conforme nós encontramos lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, no caso aí, a primeira revelação, ela tem como figura Moisés. A segunda revelação tem Jesus. E a terceira revelação não tem Kardec como sendo responsável por esta revelação, mas sim a espiritualidade, passando pelo crivo universal da espiritualidade. Muita paz a todos, um bom dia e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Aproveitemos este dia que nós temos pela frente, aproveitemos todas as oportunidades que o Senhor, com certeza, nos ofertará ao longo destas 24 horas. Não são 24 porque já passaram algumas, mas de todas as horas que temos pela frente, neste dia 24 de abril de 2020. Paz a todos nós. Um abraço fraterno. Muito obrigado a todos.